Glória a Deus. Bom dia a todos, amados ouvintes. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. O texto que eu quero trazer nesta manhã para a nossa reflexão está em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. E assim diz o texto da palavra de Deus: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa alguma estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois desprezados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, os ímpios, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se só o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Esse texto aqui nos fala acerca de várias coisas. A primeira delas, que o apóstolo Pedro menciona aqui, é que nós, crentes verdadeiros, autênticos e fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, não devemos estranhar as provações, não devemos estranhar as situações que sobreveio sobre as nossas vidas, porque as provações, meus queridos, para nós, nada mais é do que um teste para amadurecimento da nossa fé em Cristo Jesus. As provações para nós, meus queridos, nada mais é do que testes que são feitos todos os dias para que nós venhamos a amadurecer na fé e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As provações para os crentes, todas elas vêm. Para todos nós que somos crentes, nós estamos sujeitos a situações adversas, a circunstâncias que nos levem à dor, ao sofrimento, às angústias, às aflições. Todos nós que somos crentes fiéis ao nosso Senhor, como está escrito também lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Nós estamos sujeitos, nós somos provados, nós somos tentados. Mas a aprovação, ela vem para que de fato nós sejamos aprovados por Cristo Jesus. As tentações, na verdade, elas vêm, mas pecado não é ser tentado, pecado é ceder à tentação do diabo. E aqui Pedro está dizendo aqui, meus queridos, se pelo nome de Cristo nós fomos desprezados, bem-aventurados nós somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas quanto a eles, os gentios, os ímpios, aqueles que desprezam o Senhor Jesus Cristo, que desprezam o Evangelho da graça de Deus, o nome do Senhor é blasfemado, mas quanto a nós é glorificado. Mas aqui ele nos fala, meus queridos, que nenhum de nós devemos padecer como homicidas, ou ladrões, ou malfeitores, ou como que alguém que se intromete em negócios alheios. Mas nós padecemos como cristãos. Nós não devemos nos envergonhar. Antes, devemos glorificar a Deus nesta parte. Aleluia. Cerca de 20 cristãos, todos os dias, são assassinados em todo o mundo. Muitos dos nossos irmãos que não têm liberdade de pregar o Evangelho, muitos dos nossos irmãos que estão sendo assassinados por países comunistas, muitos dos nossos irmãos que estão sendo assassinados por ditadores, por opressores de um regime comunista. Mas nós que ainda estamos neste país, estamos anunciando a verdade de Deus, proclamando o Evangelho da graça de Deus, anunciando que todas essas coisas fazem parte das aflições de Cristo para os cristãos,
nós somos participantes das suas aflições, porque na glória eterna que há de ser revelada para nós, nenhum sofrimento deste tempo presente se comparará com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Mas aqui o apóstolo Pedro fala mais uma coisa também. Ele diz aqui, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho da graça de Deus? O que ele está dizendo aqui, meus queridos, é o cumprimento profético que vai acontecer, conforme está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, que todos nós, os crentes, devemos antes comparecer ao tribunal de Jesus Cristo, para que cada um de nós recebamos, segundo o que fizemos, por meio do nosso corpo, ou bem ou mal. A diferença é que, lá no tribunal de Cristo, a igreja terá um advogado, aquele que já pagou pelos nossos pecados, aquele que estará lá para dar a sentença, não de condenação, mas a sentença de vida eterna. E ele fala mais aqui, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Eu deixo essa pergunta para você, meu amigo. Se o justo apenas se salva, onde aparecerá aqueles que desprezam o Evangelho da graça de Deus? Onde aparecerá aqueles que desprezam a palavra de Deus? Onde aparecerá aqueles que não deram crédito ao ouvir a voz de Deus através do seu santo Evangelho? O apóstolo Pedro estava aqui nos alertando há mais de 2.000 anos atrás, e essa palavra está se cumprindo. Jesus Cristo está voltando. Ele não tardará e retornará para buscar a sua igreja. Essa é uma promessa que não depende de condições humanas para que aconteça. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, aquele que tem o controle de tudo em suas mãos, está te chamando. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos concedeu de pregarmos o Teu Evangelho em praça pública. Senhor, eu te peço mais uma vez, alcança, Pai, essas vidas, toca nas mentes, nos corações, convence e converte, meu Deus, a todos quantos que fazem presentes neste momento na feira de João Paulo. Abençoa todos os feirantes, abençoa todas essas pessoas, Pai. Abençoa, Pai, os shoppings importados, os taxistas, a todos os lojistas. Meu Deus, nos leve em paz e segurança, guarda nossas vidas, nos cobre com teu sangue carmesim, Senhor. E se no próximo domingo o Senhor permitir, nós retornaremos novamente para cá, para pregar o teu santo Evangelho, para anunciar a tua verdade, que Jesus Cristo voltará e não tardará. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele está te chamando porque Ele marcou o encontro com você. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Nos leve em paz, guarda nossas vidas e abençoa todos neste lugar. Em nome de Jesus, amém. O trabalho está encerrado.